velocidade, quando eu tenho alteração de dimensão, principalmente área, eles vão poder escoar mais rápido, mais devagar. É igual um exemplo que eu posso fazer para lhe ajudar a entender. Se você tem uma mangueira, ela jorra água, se eu fechar um pouquinho a saída de água da mangueira, desculpa, ela vai aumentar sua velocidade de saída. Então já existe uma relação direta de área e velocidade. Menor área, maior velocidade. E aí, existe uma matéria que vocês vão aprofundar que chama-se fenômenos de transportes, mas Euler, um suíço, ele determinou o seguinte, que quando você fala de posição de um fluido, ou seja, cada pontinho aqui é uma posição, eu estou dizendo uma coisa chamada volume de controle, ou seja, eu não vou ficar preocupado com outras variáveis, se elas vão cumprir tempo, por exemplo. Euler determinou que a posição do fluido que seja diferente. Então, quando eu falo em partícula, ela tem tempo, tem velocidade, tem uma posição. Então, é como se fosse fazer isso aqui, ó. Esse é o volume de controle. Nessa animaçãozinha, pode ver que essas partículas que estão passando nisso, elas têm uma posição, tempo e uma velocidade. Quando elas estão aqui, elas possuem uma posição, tempo e velocidade. Então, a gente não vai ficar mais detalhando com equações mais difíceis. A gente vai considerar uma condição dentro desse volume de controle. Ou seja, a gente não vai fazer o que acontece antes nem depois do retângulo vermelho. A gente vai ficar preocupado com o que acontece dentro do retângulo vermelho. E aí nós temos alguns regimes de escoamento. O permanente, o transitório e o turbulento. Isso aqui é fácil de fazer se você pegar um pedaço de papel e pôr fogo. A fumaça que sai, inicialmente ela sai em linhas paralelas, depois ela sai um pouco difusa, depois ela se bagunça quanto mais longe da fonte. A gente vai trabalhar aqui com o regime transitório, permanente, desculpa, onde as linhas são retas, o fluido vai fugir aqui, ó, nessa pontinha de forma constante, certo? Então a gente não vai ter problema com relação a os outros regimes, a gente sempre vai trabalhar no regime permanente. Então, o regime permanente unidirecional é o seguinte, se a gente tem um duto maior na entrada e na saída temos uma redução, então a gente vai observar o seguinte, um dos conceitos que nós vamos usar, vazão volumétrica, é a vazão, é o volume sobre unidade de tempo. Ou seja, o quanto de volume vai passar pelo tempo. Aí tem várias unidades, metros cúbicos por segundo, litros por hora, metros cúbicos por hora. Dependerá do que você está fazendo. Por exemplo, a Sabesp controla em metros cúbicos por hora ou litros por hora a vazão da água para a distribuição. Como é dependente do tempo, então a gente vai sempre fazer essa relação aqui. E vamos considerar na entrada, a gente tem um diâmetro na entrada que tem uma área de entrada. Então, se ele andou um deslocamento L, aqui esse L1, então se ele vai sair de 0 e vai para L, o delta L que vai andar. Por quê? A área vezes o comprimento é o volume. Então, a área de entrada vezes o comprimento é o volume. Só que se L menos L0 é L, se a gente for observar, L sobre T, lá da física, se a gente está mantendo que ele vai passar numa velocidade constante, é velocidade. Logo, a vazão de entrada é igual a vazão de entrada é a área de entrada vezes a velocidade. Quando a gente diz regime permanente, quer dizer que a vazão de entrada é igual a vazão de saída. Ou seja, eu tenho um diâmetro grande, eu tenho uma velocidade aqui. Quando eu reduzo o diâmetro, eu aumento a velocidade de saída. Então, é válida essa relação. Área de entrada vezes velocidade de entrada igual a área de saída vezes velocidade de saída. Agora, se a gente for ver que a gente considerar a redução do diâmetro, Q de entrada igual a Q de saída, então a vazão de entrada igual a área de entrada vezes a velocidade de entrada, e a saída, a área da saída vezes velocidade de saída. E se eu considerar que a área da circunferência é πd² dividido por 4,
Então, eu posso escrever a vazão de entrada desta forma e a vazão de saída desta forma. Igualando-se as duas, perceba que eu vou fazer um arranjo que ela não depende de π sobre 4. Então, se eu somente valido essa fórmula, quando eu tenho um diâmetro, se eu tiver uma área quadrada, eu já não posso fazer isso. Então, é d, diâmetro de entrada ao quadrado, vezes velocidade de entrada, igual ao diâmetro da saída ao quadrado, vezes velocidade de saída. Essa relação, ela não mede vazão, mas ela me dá a ideia do quê? De ajudar a calcular, por exemplo, se eu tenho o diâmetro de entrada, o diâmetro de saída, a velocidade de saída, eu posso a velocidade de entrada e vice-versa, só para a gente poder aplicar direto os dados, tá certo? Então, existe uma outra expressão que é a vazão em massa, porque a gente sabe que vazão volumétrica, que é o quê? É volume pelo tempo. E massa específica é massa sobre volume, mas nesse caso aqui, eu vou trocar a massa específica pelo volume. E, por fim, eu posso substituir aqui. Fiz. Quando eu substituir, ficou massa sobre massa específica vezes o tempo. Só que vazão mássica é a quantidade de massa por tempo. Então, eu vou substituir por um m ponto aqui. E aqui, então, ficou a vazão de massa dividido pela massa específica. Se eu isolar a vazão de massa, é a vazão volumétrica vezes a massa específica aqui. E as unidades de vazão massa, quilo por segundo, quilo por hora, quilo por minuto. Quem usa muito isso aqui, de vazão em massa? A Sebrassi, quando vai fazer a alimentação das matérias-primas para fazer vidro. Então, ela vai fazendo uma quantidade de componentes que passa por hora. E, respeitando o regime permanente, a vazão de massa na entrada igual a vazão de massa da mangueira de jardim com diâmetro de 1,9 centímetros ligado ao borrifador, é um sisteminha que você tem a ponta do borrifador com esse diâmetro e a saída tem 24 furos de 0,13 centímetros. É como se fosse um chuveirinho no final, né? Cada furo de 0,13 vai ser com uma certa velocidade. Então, se a água da mangueira tem velocidade de 0,9, ou seja, vai passar aqui no diâmetro de 1,9 com velocidade de 0,9, com que velocidade ela sai dos furos do borrifador? Então, a gente vai aplicar a equação da continuidade aqui. Só que aqui a gente vai aplicar a vazão de entrada igual a vazão de saída. Como eu falei de diâmetro interno, e o diâmetro aqui dos furos, eu não preciso calcular aqui a área. Eu vou usar essa relação direta aqui. Diâmetro ao quadrado vezes velocidade de entrada igual ao diâmetro de saída ao quadrado vezes velocidade de saída. Então, é só aplicar. 1,9. Aqui o legal é que quando você trabalha em vazão, você não precisa passar para metro. Porque centímetro aqui com centímetro aqui desse diâmetro, eles vão se anular, só sobrando a velocidade. Então, voltando ao problema. 1,9 centímetros ao quadrado vezes 0,91, que é a velocidade da mangueira, igual 0,3 ao quadrado vezes velocidade de saída. E esse 24 aqui, que como são 24 furos, cada um deles vai ter uma vazão a esse diâmetro. Então, eu multiplico por 24 para poder ter a vazão total, que ela tem que se equilibrar com essa aqui. É a vazão da entrada igual a vazão de saída. Então, isolando-se a velocidade de saída, nós vamos obter 8,1 metros por segundo. A vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Então, nós vamos ter na entrada. Vamos chamar aqui, para ficar fácil a resolução. Essa parte aqui é o riacho 1. Então, é a área 1. Aqui é a velocidade 1. E como vão ser dois riachos que vão se juntar e formar um rio, aqui seria a área 2. E aqui a velocidade 2. Na saída, eu tenho a largura, tenho a profundidade e tenho a velocidade 3. Pois, se eu juntar os dois, eu vou conseguir obter um rio.
Isso aqui é a área 3. Então, o problema pediu simplesmente a substituição de todos os valores para isolar, para achar a profundidade. Então, nós fizemos 8,2 vezes 3,4 vezes 2,3 mais 6,8 vezes 3,2 vezes 2,6, dividido por 10,5 vezes 2,9. A profundidade do rio é de 3,96 metros. Transporte de um fluido. Então, eu vou colocar aqui e vou explicar. Esse termo aqui, onde só tem a altura, está relacionado à energia potencial gravitacional. A pressão está relacionada ao trabalho. E esse termo aqui, de ambos os lados, é relacionado à energia cinética do fluido. A massa específica aqui é a massa específica do fluido em movimento. Então, a aplicação dela, ela vai depender de dois pontos. Eu tenho que ter um ponto de entrada, um ponto 1, e um ponto de saída de ponto 2, com uma unidade de volume. Então, vai ser mais fácil se eu fazer um exercício e deixar você desenvolver, a gente ajudar em 2 ou 3, porque não é nada de complicado, é simplesmente pegar mesmo e fazer as considerações do volume de controle. Então, diante disso, eu vou fazer o primeiro exercício, que é o seguinte. Um tanque cilíndrico de grande diâmetro está cheio d'água até a profundidade de 0,3 metros, ou seja, essa altura aqui, ó, daqui até aqui é 0,3. Vamos colocar essa saída aqui nesse tubinho aqui como 0. Então, aqui é o nosso 0 e aqui é 0,3. Um furo de seção reta igual a 6,5 centímetros quadrados está aqui, no cantinho. Permite a drenagem da água. Então, um furo pequeno, dentro de um reservatório grande, eu vou ter o escoamento dessa água. Qual é a velocidade de escoamento da água em metros cúbicos por segundo? Por que ele pediu? Ele deu metros cúbicos por segundo. Ele deu a área aqui em centímetros quadrados. A gente tem que converter ela para metro quadrado. Então, 1 metro quadrado igual a 10 a 4 centímetros quadrados. Bom, Matheus, olhando isso aqui, o problema. Ele disse que aqui é um grande diâmetro e aqui é um diâmetro pequenininho. Então, se você for colocar aqui, eu vou escrever de branco, aqui no cantinho aqui, e você vai enxergar, é A1, V1, igual a 2, V2. Vamos considerar o ponto 1, a superfície do tanque, e a 2, esse aqui de saída, certo? Vamos pensar o seguinte, Matheus, ele não diz no problema que o tanque cilíndrico de um grande diâmetro, se eu aumentar o grande diâmetro, o que acontece com a área? Oi? Aumenta, não aumenta? Se ele for circular, vamos pensar o seguinte, vamos manter aquela equação que a gente fez aqui, ó. D1 ao quadrado. V1. O A1 aqui embaixo eu tenho 6,5 vezes 2. Se eu quero saber a velocidade, V1, eu posso fazer isso aqui, ó. 6,5 vezes V2 dividido por D1 ao quadrado. Matheus, se eu aumentar demais o diâmetro, aqui, se isso aqui for 100 metros, 100 ao quadrado, 10.000. O que vai acontecendo com a velocidade? Se eu aumentar o diâmetro aqui, ó. Diminui, né? Ao ponto que se eu diminuir, aumentar demais, se for um diâmetro muito grande, a velocidade vai ficar próxima de 0. Ou seja, nesse ponto aqui, quando a gente falar em problemas com grande diâmetro, a velocidade aqui é 0, certo? Agora, vamos lá. Ele está aberto para a atmosfera. Se está aberto para a atmosfera, qual que é a única pressão que está agindo aqui?
Atmosférica. Certo? Pressão atmosférica aqui, vou arrumar o ar. Aqui na saída do tubo, como ele está saindo para a atmosférica, a única pressão que age aqui é a atmosférica. Por que eu estou fazendo isso? Vamos considerar a entrada aqui e a saída aqui. Ah, professor, mas eu queria usar aqui dentro. Beleza. Só que aqui você vai ter que considerar a pressão atmosférica mais a pressão da coluna. Quando você faz aqui, você está considerando um ponto na superfície. Tá? Então, nós temos esses dois pontos. O ponto 1, velocidade igual a zero, como a gente explicou. A pressão atmosférica e a altura, 0,3. E o outro ponto vai ser a velocidade que eu não conheço. Aqui a pressão 2 é atmosférica, que é igual a P1. E a altura 2 é 0. Então, se eu aplicar Bernoulli aqui, eu vou ter 0,3... 0,3 com altura, 0 multiplicado por tudo isso aqui é 0. A pressão atmosférica agindo sobre a superfície do tanque e na saída do tanque, que elas são iguais, se anulam. A altura a gente tinha colocado como 0, beleza, ficou ρ V2 ao quadrado dividido por 2. Então, minha expressão, eu vou simplificar a essa. 2 passa multiplicando 0,3, dividido por 10 à terceira. Aí eu vou tirar a raiz quadrada, eu vou ter uma velocidade de 0,024 metros por segundo. A expressão da velocidade que obtivemos, a gente pode calcular a vazão de saída. Vazão é a área vezes volume. A área ele deu. Esse 10 a menos 4 aqui significa que é a regra de 3, porque nós entramos com 6,5 centímetros quadrados, tivemos que converter para metro quadrado. Então, metro quadrado com vezes metro, metro cúbico por segundo. O produto desses dois valores, 15,6 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por segundo. Tá? Então, se eu quiser aumentar a vazão, eu aumentaria o diâmetro do furo. Tá? Porque a velocidade ia ser sempre 0,024, aumentando a área, aumentaria a vazão. Agora, a segunda parte que ele fala, qual que é a distância abaixo do furo do tanque, vai haver uma vazão, a vazão do tubo, que a gente já sabe, vai ser metade da seção reta do jogo, vai ser metade da área, ou seja, metade de 6,5. Então, vamos lá. A gente sabe que a vazão é 15,6 vezes 10 a menos 6. Se eu quero metade da área, então no lugar de 6,25, eu vou botar 6,5, vou botar 3,25, que é metade dessa área aqui, vezes a velocidade. Se eu passar esse número dividindo, eu vou obter uma velocidade de 0,048 metros por segundo. Feito isso, eu volto na expressão que nós deduzimos aqui. 0,048 igual raiz quadrada de h vezes 2 dividido por 10 à terceira. Para eu tirar a raiz, eu levo os dois lados ao quadrado. Esse ao quadrado, esse ao quadrado. Então, ficou 0,048 ao quadrado igual h vezes 2 dividido por 10 à terceira. Fazendo o rearranjo matemático, eu vou ter uma distância de 1,15 metros. Eu percebo aqui, para eu aumentar a velocidade, eu devo aumentar a distância. Aumentar a distância? Se a gente olhar a equação de Bernoulli, ó, vamos olhar aquela maior. Se você olhar a equação de Bernoulli, se aqui a velocidade é 0, a pressão aqui é 0, e essa altura aqui, é a base, quando eu aumento a velocidade, é porque a minha altura
Aqui é muito elevada. Não é o princípio da conservação da energia potencial gravitacional aqui à sua esquerda, e aqui a conservação da energia cinética? Quando eu aumento a altura, eu estou aumentando a velocidade. Lá no alto eu tenho potencial. A potencial, quando eu começo a descer, ela começa a virar cinética. Então, lá na base, a velocidade vai ser bem alta, porque eu estou convertendo essa velocidade, certo? Certo. Então, é importante olhar com carinho como a gente fez e você perguntou a equação de Bernoulli, ponto a ponto, porque aí você vai entender o fenômeno, tá? A água se move a uma velocidade de 5 metros por segundo em um cano com uma seção reta de 4 centímetros quadrados. A água desce gradualmente 10 metros, enquanto a seção reta aumenta 8 centímetros quadrados. Qual a velocidade da água depois da descida? E se a pressão da descida era 1,5 vezes 10 à quinta, qual é a pressão depois da descida? Então, a vazão, primeira letra A, equação da continuidade, vazão de entrada igual a vazão de saída, onde a vazão de entrada é a área da entrada vezes a velocidade de entrada, e a vazão de saída, a área de saída vezes a velocidade de saída. Então, eu vou igualar as duas. Perceba, Matheus, que você não tem necessidade de converter para metros. Porque se eu colocar centímetros desse lado, centímetros desse lado, vai sobrar só metros por segundo. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20. 8 vezes 2, 20 dividido por 8, 2,5. É a velocidade da saída. Perceba outra coisa. Quando eu dobrei a área, a velocidade caiu pela metade. Então, eu queria um processo onde eu tivesse uma menor velocidade. Mas isso não significa que não vai ter uma alteração significativa da pressão. Porque eu vou ter que, por causa desses 10 metros aqui, eu vou ter um considerável aumento de pressão, por causa da altura do fluido. Então, equação de Bernoulli, na letra B, aqui aplicada, a gente vai colocando os dados de entrada. Em 1, eu tenho 10 metros, o ρ da água é 10 à terceira, a velocidade de entrada 5 ao quadrado dividido por 2 e a pressão de entrada 1,5 vezes 10 à quinta. Na saída, H2 é 0, o ρ da água, a velocidade de saída é 2,5, dividido por 2, mais a pressão 2. Então, se eu quero saber essa pressão, é só pegar esse termo aqui, passar para o outro lado da igualdade. A única coisa que eu fiz foi ajustar aqui para 150 mil, para ficar até coerente em hora de resolução e aos passos. Então, 150 com 12.500, que foi esse resultado, mais 10 menos 3.125. Acharíamos uma pressão de 159.385 Pascal, ou 1,5 vezes 10 à quinta Pascal. A água atravessa num cano horizontal, como esse aqui, e sai para a atmosfera, ou seja, a pressão aqui fora é atmosférica. A gente pode considerar esse pontinho aqui como pressão atmosférica. Ele sai com uma velocidade de 15 metros por segundo. O diâmetro do cano é 5 centímetros na parte maior e 3 centímetros na parte menor. Que volume de água escoa para a atmosfera no período de 10 minutos? Aqui está a resposta, mas a gente vai explicar como chegamos. Qual a velocidade V2 e qual é a pressão manométrica no segmento do tubo esquerdo, ou seja, a pressão nessa região aqui. Então, para fazer esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer, por incrível que pareça, é resolver a B para depois fazer a A, né? Então, a gente vai fazer relação, porque como é diâmetro, não precisa ficar multiplicando por π sobre 4, eu vou ter. O diâmetro de entrada é 5 ao quadrado vezes V2, e o de saída é 3 ao quadrado, e a velocidade de saída é V1. É aqui que está uma pegadinha. Antes a gente está com V1 e V2. Ele inverteu aqui, né? Então a saída é 15. Então a velocidade de entrada é 5,4 metros por segundo. Até tem uma obviedade, é que quando aumentou a seção transversal, vai cair a velocidade, né? O fluido vai escoar com menor velocidade. Porém, a vazão dele é a mesma. Aí a vazão é calculada dessa forma. Essa aqui é a fórmula para o cálculo da área de uma superfície circular vezes a velocidade. Então, se eu pegar a vazão no ponto 2 ou a vazão no ponto 1, fazer ambas
a resposta será a mesma. Então, a vazão aí é de 0,006 metros cúbicos por segundo. Metro cúbico por segundo. Então, nós temos aí parte da resposta A. Ele quer saber em 10 minutos. Vazão, pelo conceito geral, é volume sobre tempo. O tempo de 10 minutos, se a gente fizer regra de 3, é 600 segundos. Então, eu vou colocar aqui 600, a vazão é 0,0106, passo multiplicando, 6,36 metros cúbicos. Aí, o segundo item, qual é a pressão manométrica no segmento esquerdo do tubo? Ele quer saber a parte esquerda na parte maior. Então, eu vou aplicar Bernoulli. Só que aí, Bernoulli, uma coisa muito interessante. Vou marcar até na caneta aqui, fica mais fácil. A gente considera o mesmo nível aqui, ó. Então, se ele está no mesmo nível, a altura aqui no 1 e 2 são 0. Porque ela está no mesmo nível, não tem diferença, não tem desnível, né? A velocidade de entrada é 15. A velocidade de saída aqui é 15, que é esse ponto aqui. A pressão, ele falou que vai para a atmosfera. Então, a gente considera a pressão atmosférica de 25. A velocidade de entrada é 5,4. E eu quero a pressão. Então, fazendo todos os dados e rearranjando, nós vamos achar uma pressão de 3.405 pascal ou 3,4 quilopascal. Se eu tirasse o efeito da pressão, vai ser em torno de 98 quilopascal, tá? Mas ele falou que sai para a atmosfera. Se ele sai para a atmosfera, então a gente considera um ponto aqui, ó, no ponto 1, com a pressão atmosférica, tá? Escolha um tubo horizontal com seção reta de 1,9 vezes 10 a menos 2 metros quadrados numa região chamada A, e na região B ele vai ter 9,5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. A diferença de pressão entre as duas regiões é 7,2 vezes 10 a terceira pascal, ou seja, eu vou estar com uma velocidade maior na região A e uma velocidade menor na região B. Qual a razão, a vazão? Ou seja, quando ele fala somente vazão, ele quer saber a quantidade de volume por um intervalo de tempo que vai passar no tubo, e a vazão mássica, que é converter volumétrica para mássica. Então, a gente tem que ver o seguinte, a gente vai juntar três relações aqui. A primeira relação seria as das vazões. Como a equação da continuidade nos diz, a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2. Então, eu chamei de ponto 1 a região A e a região do ponto 2 a região B. Perceba que eu não tenho as velocidades, mas eu tenho uma relação de velocidades, aquilo que a gente explicou. Quando eu reduzo, aumento a velocidade, eu reduzo, aqui nesse caso, eu expandi minha área. Então, como a área eu subi, a velocidade no ponto 1 é maior que a velocidade no ponto 2. Então, eu tenho uma relação aqui, que V1 é 5 vezes a velocidade de V2, tá? Aí, eu vou recorrer a Bernoulli. Bernoulli nos diz o seguinte, como elas estão, é um líquido, um tubo horizontal, eu não tenho diferença de altura, então aqui é 0. 0 e 0. E aí eu vou organizar, porque eu tenho uma diferença de pressão. Como a velocidade V1 é maior que a velocidade V2, então eu vou ter uma diferença de pressão de, quando eu passo de P2 para P1, onde em P2 a pressão vai ser considerada maior que no ponto 1. Então, eu fiz esse arranjo aqui. Esse 10 a terceira é a massa específica da água, então eu passei o V2 para cá, ficou negativo, e o P1 passei para o outro lado. Então, perceba que a variação do quadrado da velocidade é igual a vezes a massa específica dividido por 2, tem que ser igual à variação de pressão do ponto 2, da região B, menos a região A. Então, quando eu jogar aqui, na próxima tela vai ficar até mais claro, perceba que esse 10 a terceira com esse 10 a terceira eu posso fazer um arranjo matemático aqui de simplificação, onde eu vou ter que o diferencial ao quadrado de V1 menos a diferença ao quadrado, menos V2 ao quadrado, dividido por 2 tem que ser igual a 7,2. Fazendo o arranjo matemático aqui, 2 passa para cá multiplicando 7,2, 14,4. Eu cheguei numa expressão V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado igual a 14,4.
Só que eu sei que V1 é 5 vezes V2, então eu substituo aqui, ó. 5 ao quadrado, 25. 25 menos V2, 25 V2 ao quadrado, menos V2 ao quadrado, 24 V2 ao quadrado, igual a 14,4. O 24 passará dividindo, o inverso da potência é a raiz, eu vou ter a velocidade de 0,775 metros por segundo na região 2. Na região 1, se eu voltar aqui eu deixei o último cálculo só para a gente lembrar de onde veio, né? Consequentemente, substituindo aqui V2 0,775 vezes 5, eu vou ter 3,875 metros por segundo. Lembrando, como eu tinha uma seção menor, eu vinha com velocidade maior. Eu aumentei a seção, a velocidade caiu. E aí, para calcular a vazão volumétrica, é a área vezes a velocidade. Se eu pegar a área da seção A e multiplicar pela velocidade, 0,073 metros cúbicos por segundo. Se eu pegar a da seção B, que é uma velocidade menor e uma área maior, a vazão é a mesma. Então, apenas eu fiz isso para mostrar que é importante, na dúvida, a gente fazer faz um ponto, faz o outro, só para você confirmar os resultados, para tirar a prova dos 9. Agora que a gente tem a vazão, respondemos a letra A letra B vem vazão mássica é a vazão volumétrica vezes a massa específica. A massa específica do fluido dado, sendo água 900, de um líquido aqui. Aqui a gente colocou, o único erro aqui que nós cometemos, Matheus, nós colocamos a massa específica igual a 1000, mas para 900 a diferença não vai ser tão grande. Então aqui, se a gente considerar 1000, vai dar 73. Se fosse 900, 62,2 quilos por segundo, tá? Então, eu peço desculpas que eu fui no embalo aqui com a água e deixei com água, mas na verdade tinha que usar 900. Deixa eu lhe